Então nós estamos ouvindo a forma de Shimaterádica, o corpo de Shimaterádica são o mesmo, o corpo e a alma de Shimaterádica são o mesmo, são apenas um. Porque Shimaterádica, ela é a potência, e Krishna é aquele que possui a potência. Shakti e Shaktiman, ela é Shakti Tattva. Shimaterádica é a combinação de todas as potências, e Krishna é o possuidor dessa potência. Não há diferença entre Radha e Krishna. Potência, ela é sempre existente, mas às vezes manifesta e às vezes imanifesta. Quando a gente fala sobre algum objeto, falamos também a respeito do potencial daquele objeto. Quando um objeto ele é criado, a natureza desse objeto é ao mesmo tempo manifesta. Por exemplo, qual é a natureza da água? Quando a água ela foi criada, a natureza da água também foi criada. Isso é conhecido como Dharma, que significa Swabhava, natureza, a natureza de um objeto. A palavra Dharma aqui, ela significa a natureza de um objeto, a natureza de um elemento. Qual a natureza da água?
fluidez, liquidez, na verdade liquidez. Mas quando a água ela é exposta a uma temperatura muito fria, ela se transforma em gelo e a sua natureza fluida muda. E quando ela se congela, chamamos então esse objeto de gelo. Mas, mesmo que ela tenha se transformado agora em um gelo, sua natureza de ser fluida, enquanto água ainda está presente ali. Quando o ambiente se torna quente, ou algo esquentar, ela vai derreter e novamente aquela natureza fluida vai se manifestar. Então, o que significa com esse exemplo? Que a natureza de um objeto está sempre presente com ele. Similarmente, a natureza da Jiva qual é? A natureza da alma é servir a Deus. Jivera Swarupa Krishnera Nityadas. Por que estamos falando isso? Porque a Jiva ela é Shakti Tattva. Jiva vem na categoria de Shakti Tattva. Deus ele tem muitas potências, infinitas potências. Dentre elas, 3 são principais: Chit Shakti, Maya Shakti e Jiva Shakti. Chit Shakti, com essa potência ele cria o mundo espiritual. Com Maya Shakti ele cria o mundo material. E com Jiva Shakti ele manifesta as almas. Entenda isso. O Tattva de Radha é Shakti Tattva. Ela é chamada de Swarupa Shakti. Tattva de Radha é Swarupa Shakti. Então, através de Samvit Shakti, o conhecimento vem, de Sandhini Shakti vem a existência espiritual, e de Hladini Shakti vem a bem-aventurança. A essência do amor divino, o pináculo desse amor divino é chamado de Mahabhava. E esse Mahabhava está presente em Srimati Radhika. Então, quem é a deidade que preside a bem-aventurança Hladini Shakti, Srimati Radhika? Krishna, então, ele saboreia essa bem-aventurança e ele oferece isso a todos os seus devotos. Ele saboreia e ele dá isso para todos os seus devotos. E Srimati Radhika, ela satisfaz Krishna. Qual é a essência de tudo? Qual é a essência de todos os Harikathas? Qual é a conclusão? Que a fonte de todas as potências é Srimati Radhika. A somatória de todas as potências é Srimati Radhika.
Então, nesses últimos dias, temos dado ênfase a esse ponto de que Shri Materialika ela é a somatória de todas as potências. Essa é a conclusão. Quem é a combinação de todos os poderes? Quem é a fonte de todos os poderes é Shri Materialika. Ela é a fonte de todas as potências. Ela é a raiz. No primeiro sloka do Bhagavatam, é testado. Janma Adi. Em Tattva Vichara, eles dizem que então em Tattva Vichara é dado a ênfase no possuidor da potência, em Rasa Vichara é dada a ênfase na potência, porque se alguém é desprovido de potência, essa pessoa não vale nada. Porque se a gente, por exemplo, não tem a capacidade de andar, a gente não consegue andar. Se na nossa visão a gente não tem a potência para enxergar, então a gente enxerga pouco ou ficamos cegos. Então, o poder, ele é quem dá valor àquele que possui o poder. Então, existem essas duas fases, murta e amurta, ou seja, às vezes manifesto, às vezes imanifesto. Manifesto e imanifesto, murta e amurta. Ontem eu estava dando esse exemplo de como o poder ele não vem do lado de fora. Por exemplo, o fogo. O potencial de queimar do fogo está dentro do fogo, não vem de algo de fora. A capacidade de queimar, o poder de queimar, vem de dentro. Algumas pessoas que sabem mantras, com mantra elas reduzem a capacidade do fogo queimar, mas ainda assim elas não conseguem fazer isso diminuir. Algumas pessoas no fogo, o que elas fazem? Então algumas pessoas com poderes místicos, com mantras, elas conseguem controlar a capacidade de queimar do fogo. Isso é chamado de mantra Shakti. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu ele disse, o que ele disse? A potência inconcebível está presente em tudo. E essa potência existe em Deus também. O que o Mahaprabhu ele falou? Ele disse que o poder de Deus é inconcebível, além da nossa compreensão. Esse mundo material, por exemplo. Como eu falei, tem pessoas nesse mundo que através de mantras elas conseguem controlar o calor do fogo. O calor está ali presente,
mas ele é reduzido e às vezes é aumentado. Então eles conseguem controlar isso. Por isso elas conseguem caminhar no fogo. Você já viu aqui na Índia? Eles andando na água, andando no fogo. Como é que eles conseguem andar na água? Você consegue andar na água? Como eles fazem isso? Eles fazem muitas e muitas atividades com os seus poderes místicos. Existem 8 tipos de poderes místicos. Eles alcançam essa qualificação. Isso também é explicado nas escrituras. Mas a natureza, ela está sempre no objeto. Às vezes manifesta e às vezes imanifesta. Por exemplo, se uma cobra ela te morde, você canta o mantra e aquilo desaparece. Na verdade, assim, se você receber uma picada de uma cobra e a cobra for embora, eu vi com os meus próprios olhos como eles cantam um mantra e a cobra volta ali naquele local. Uma pessoa tinha levado uma picada, ele já havia morrido. Depois de 3 dias, um tântrico ele apareceu naquele local e a família daquele pessoa que morreu estava chorando. Então o tântrico ele arrancou um bastão do seu bolso, cantou um mantra. Aquela cobra que havia matado aquela pessoa, picado, né? Ela voltou naquele mesmo local. Que nos vilarejos às vezes tem pequenos riachos. É menor que um rio. Às vezes ela está conectando, na verdade, 2 rios. Acho que é um riacho, não é o nome. Um rio pequeno. Isso não é... Eu não estou falando de história, eu estou falando de algo fictício, estou falando de algo real. Então, aquele corpo morto, ele estava numa folha de bananeira, haviam colocado aquele corpo morto numa folha de bananeira. E eles embalaram aquele corpo com uma roupa e colocaram no rio. Depois de 3 dias, o tântrico veio. Veja só como isso acontece pelo desejo de Deus. Aquele mágico, ele tirou uma pedra, desculpa, não é um bastão, é uma pedra. Ele tirou uma pedra, cantou um mantra e a cobra voltou. E aquela cobra saiu do rio, arrancou, ela sugou aquele veneno de volta daquele corpo morto. Naquele mesmo local que a cobra havia mordido aquela pessoa, ela apareceu de volta, sugou. Às vezes as pessoas fazem mau uso desses poderes também. O poder inconcebível, ele existe em todos os lugares. Haribol, mas em Kali Yuga, ele é limitado. Em outros tempos, durante o sacrifício de fogo, Agni-Devata, o semideus do fogo, o semideus do fogo ele aparecia, mas em Kali Yuga isso não é possível. Aqueles que tinham a visão apropriada, eles podiam ter o darshan daquela personalidade. O
poder depende da nossa fé e da nossa confiança. As pessoas querem entender isso com a lógica e elas tentam realizar através da lógica que não é possível. Uma mente lógica não pode entender essas coisas. Uma mente baseada em lógica. Entender através da lógica. A gente não consegue entender isso através de lógica mundana sobre essas coisas. É possível, mas o processo vai fazer bhajan. Depois vocês podem escrever aqui qual parte vocês perderam do Harikatha e aí eu repito de novo o que o Gurudeva falou. Então quando a gente segue Bhakti, todos esses poderes místicos vêm atrás. Aquela pessoa que segue Bhakti, esses siddhis, essas perfeições místicas correm atrás dessa pessoa. Assim como Artha Dharma Kama e Moksha corre atrás dessa pessoa também. Bhakti, quando ela alcança esse nível, todas essas coisas elas vêm. No mantra há poder. Algumas pessoas usam, outras pessoas não usam. Algumas pessoas vêm e falam assim: Gurudeva, faz isso pra mim, mas se você faz, o que vai acontecer? Todo um monte de discípulo vai aparecer falando: Gurudeva, faz isso, faz aquilo. Isso é verdade ou não? Existem dois tipos de medicinas. Uma é homeopática, em gotas, e a outra é assim como açúcar, que você mistura no líquido e toma. É uma medicina homeopática, tipo uma bolinha de açúcar. E a criança fica chorando: me dá essa medicina, me dá essa medicina. Eles colocam entendi. Então a mãe está tomando a medicina e a criança está falando: mãe, eu quero tomar também. Então a mãe vai, em vez de dar a medicina, ela dá uma bolinha doce que é igual, parecido com a medicina. Então mesmo que você tenha, você precisa de duas coisas. Você precisa do mantra e você precisa de tirar da fé. Mesmo que você tenha o mantra e o potencial para a perfeição daquele mantra, se você não tem a fé, não vai acontecer. Por isso que Gokarna, na Harikatha de Gokarna, o Atmadeva Brahmana, ele recebeu aquela maçã que havia um poder místico dentro, ele deu para sua esposa, mas a esposa tinha fé ou não? Não, ela pensou: tá cheio de fruta no mercado, porque nem todo mundo fica grávida comendo fruta. Mas o fruto dado por um santo é muito poderoso. Então Gurudeva, ele costumava falar que se você pegar a fruta das mãos de uma pessoa ordinária e de um devoto puro, aí você vai saber que os efeitos serão diferentes. O doce é o mesmo. Qual a diferença da minha mão e da sua mão? Qual a diferença se você dá o fruto e se eu dou fruto? Existe diferença. Eu não estou dizendo por mim, eu estou falando assim em relação... Estou falando de mim, no caso, sendo um santo. Mas se você receber algo que vem da mão de um santo, então você vai realizar o que é isso. Porque cada objeto tem a sua natureza. E se você come algo que vem das mãos de um materialista, você vai ficar com a mente perturbada e não vai ser capaz de se lembrar de Krishna.
Se você come grãos de uma pessoa materialista, seu coração e mente vai ficar perturbado. E Deus, ele não é capaz de fazer nada. Ele vai se lembrar de Krishna. Eu estou dizendo isso porque pedras, mantras e medicinas, ervas medicinais têm muito poder. Então, o poder que está presente em Deus é inconcebível. Por isso que Mahaprabhu disse isso. Tudo foi criado nesse mundo por Deus. E cada objeto tem a sua natureza específica. Tudo tem a sua natureza específica. Tem alguns vegetais. Por exemplo, você pega uma manga. Você pega uma manga que esteja bem ainda numa fase não madura, uma manga verde que seja bem pequenininha, que não esteja madura. Se você come essa manga, a sua boca vai queimar, seus lábios vão queimar. Mas quando está madura, você come. Ah, tá. Então tem 3 fases. Quando ela está no estado completamente maturo, isso vai queimar a sua boca. Quando ela está começando a amadurecer, então ela vai se tornar levemente salgado o sabor. Quando ela amadureceu, ela vai ficar muito saborosa. E quando ela ficar completamente madura, ela vai ficar muito doce. Algumas mangas são muito, muito doces. E quando ela está completamente madura, então ela fica muito doce. Estou dizendo isso por quê? Porque tudo tem o seu potencial. E cada objeto tem o seu potencial. A ciência ela pode tentar interpretar de formas diferentes. Pode tentar encontrar uma justificativa diferente para as coisas, mas a criação de Deus, esse tipo de conhecimento a respeito da criação de Deus, a ciência não é capaz de compreender. Eles estão tentando procurar aquilo que já foi procurado. Eles podem criar água por eles mesmos? A ciência é capaz de criar água? Ah, não, mas se a gente pegar aqui o oxigênio e fizer aquilo... Não, então faz o seu oxigênio. Não, Deus, ele criou tudo. Deus criou muitas e muitas coisas, muitos elementos. E quando essas coisas se combinam, diferentes coisas são criadas. Voltando a Harikatha, da mesma forma, então o potencial tem esses 2 estágios, manifesto e imanifesto. Então Krishna, ele é Purna Shaktiman, ele é o possuidor de todas as potências. Ishta Materialika, ela é a fonte de todos os poderes, às vezes manifesta e às vezes imanifesta. Onde Ishta Materialika ela mora? No coração de Krishna. E Krishna mora onde? No coração de Ishta Materialika. Veja só como isso é surpreendente. Isso é como uma brincadeira de palavras. Eles não são diferentes um do outro. Radha e Krishna, eles são um. Eles são apenas um, mas apenas para realizar os passatempos de forma mais doce. Então eles se dividem, mas eles são apenas um. Apenas para saborear as doçuras, eles manifestam 2 formas diferentes. Então, a fonte primordial das potências é Swarupa Shakti. Swarupa Shakti é Srimati Radhika.
a potência de prazer, Hladini Shakti, pela qual ela satisfaz Krishna, pela qual ela satisfaz Krishna, e Krishna dessa forma saboreia isso e distribui. Ela satisfaz todos os desejos de Krishna. Ela satisfaz a todos os desejos de Krishna. A essência de todo o Harikatha, a gente pode falar todo o Radha Tattva, mas o ponto principal é que Srimati Radhika é a fonte de tudo, todo o poder. Em Rasa Vichara, por exemplo, em Rasa Vichara, Srimati Radhika é a fonte de tudo. Você não vai conseguir entender isso. Você vai fazer muitas e muitas perguntas, eu vou falar isso para vocês. Mas de onde Krishna ele vem? É muito difícil entender e processar essa verdade. Mahabhava ele é uma joia Chintamani que satisfaz todos os desejos de Krishna. Ontem a gente explicou isso. Mahabhava ele é Chintamani Sara, a joia que satisfaz todos os desejos. Então, Srimati Radhika ela satisfaz Krishna, satisfaz todos os desejos de Krishna. Por quê? Porque ela conhece o coração de Krishna. Por que Srimati Radhika ela fica irada para satisfazer a Krishna? Por que ela fala palavras rudes? Por que ela xinga Krishna? Por quê? Porque é pro prazer de Krishna. Externamente ela está expressando ira. Krishna foi até o local de Chandravali. Por que ele foi? Porque Krishna sabe. Se eu for até Chandravali, então com de Chandravali, então a Srimati Radhika ela vai ficar irada. Então por que ele vai? Essa é a beleza, essa é a doçura dessas lilas. Tudo está interconectado. A gente não vai entender isso pela mente. Krishna sabe. Ele sabe, se eu for no Kundi de Chandravali, Srimati Radhika ela vai ficar brava, vai ficar irada comigo. Não sei se vai ser hoje, mas amanhã certamente Srimati Radhika vai ficar brava comigo. Então Krishna ele sabe disso. Então a Srimati Radhika ela fala assim: a água do oceano nunca seca. Da mesma forma, um pecado nunca pode ser escondido. Como que assim, a mentira tem perna curta? O Gurudev está dizendo nesse sentido, que mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona. Krishna ele sabe disso ou não? Então por que ainda assim ele está indo no local de Chandravali? Porque essa linguagem abusiva, essas palavras de xingamento ditas por Srimati Radhika causa prazer nele. Se no amor alguém usa palavras de xingamento, se alguém profere algum xingamento amoroso, então isso causa prazer. É como Chandan. O que quer que o amado faça é muito bom, dá muito prazer. A mãe às vezes
Assim como a mãe, quando a criança faz alguma coisa, a mãe dá um tapa na criança, mas para onde a criança volta depois? Para a mãe. Ela sai correndo, mas depois ela volta para a mãe. Por quê? Porque a mãe, ela tem muita amor e afeição pelo seu filho. Então, o filho pode até sair correndo, mas depois ele volta de novo para a mãe. Nanda Maharaj, no Damban Lila, no Damban Katha. Nanda Maharaj, quando as duas árvores caíram, Jamala e Arjuna, elas caíram, quando Krishna passou por elas, todos os amigos de Krishna viram que duas personalidades se manifestaram naquela árvore, fizeram parikama de Krishna e desapareceram. Os amigos de Krishna viram isso, e quando Nanda Maharaj ele veio, Nanda Maharaj ele pegou Krishna em seu colo. E os amigos de Krishna falaram: Nanda Maharaj, a gente viu isso. Então as crianças estavam com medo. Duas personalidades saíram da árvore e fizeram parikram em Krishna e desapareceram. Quem eram esses dois? Nalakuber e Manigriva. Nalakuber e Manigriva. Eles haviam sido amaldiçoados a se tornarem essas duas árvores, Jamala e Arjuna. Então Krishna ajudou eles a serem libertos. Então, quando isso aconteceu, eles assumiram sua forma real como Nalakuber e Manigriva, fizeram parikama em Krishna e foram embora. O que os sakas eles viram naquele momento? Eles viram e eles relataram isso para Nanda Maharaj. Essas duas personalidades saíram, fizeram parikram em Gopala e foram embora. Nanda Maharaj, ele pegou Krishna e deu banho nele. Nesse meio tempo, Mãe Yashoda ela não foi até Gopala. Mãe Yashoda ela fez o quê? Porque na verdade Gopala não estava indo até Mãe Yashoda. Então Mãe Yashoda pensou: o que eu vou fazer agora? Então todas as amigas da mãe de Gopala disseram: Gopala, vai até sua mãe. Gopala falou: não, não vou até minha mãe, não. O que você vai comer? Eu vou comer o que meu pai me der. Vou comer com meu pai. Então, aonde estava Gopala nesse momento? Ele estava no colo de Nanda Maharaj. A gente vai a um local do Parikrama, você pode ter o darshan. Tem até uma foto, uma pintura de Krishna no colo de Nanda Maharaj, em Nandagaon. Esse é um Harikatha de Nandagaon, o vilarejo de Nanda, onde Nanda ele deu banho em Krishna. Você já viu esse local ou não? Gopala, o que ele falou? Eu não vou com a minha mãe, eu vou ficar com meu pai apenas. Mas o que você vai comer? Eu vou comer com meu pai, só com meu pai. Nesse meio tempo, se você não for até a sua mãe talvez possa morrer. A Krishna, quando ele ouviu isso, ele começou a chorar e foi correndo: mãe. Bola Vrindavan Bihari Lal ki jai. Quando a criança está irada, ela não quer ir ficar perto da mãe. Mas assim que a ira se vai, ela só quer ficar com a mãe. Quanto tempo você fica junto com o pai? Não muito tempo na companhia do pai, mas você fica muito mais na companhia da mãe. Por quê? Existe muita amor e afeição no coração da mãe. Por essa razão, o amor e afeição no coração da mãe é muito elevado. O amor do pai está ali, mas se você compara, o amor e afeição da mãe é maior. O que estamos falando então? Então
Krishna ele sabe duas coisas se manifestam ao mesmo tempo. Sarvagdata e Mugdata se manifestam nele, ou seja, ele sabe de tudo e ele não sabe de nada. Ele não sabe que se ele for lá, Shrimati Radhika vai ficar irada. Mas ele também sabe. Então, se ele sabe, por que ele vai lá? Krishna não é alguém ordinário, ele não é uma alma ordinária, ele é a suprema personalidade de Deus, ele sabe de tudo. Mas ao mesmo tempo, ele não sabe de nada. Ele é inocente. Essas duas coisas se manifestam em Krishna. Então, quando ele vai até o local de Chandravali, ele sabe, se eu for até o local de Chandravali, Shrimati Radhika vai ficar brava comigo. Ontem eu falei se Harikatha ou não. Logo ontem pela manhã, Jadeva Goswami Padali expressou essas lilas. Krishna ele prometeu para Shrimati Radhika: hoje eu vou me encontrar com você no seu kunja. Ele não disse diretamente, ele disse indiretamente, dando a indicação. Por exemplo, ele colocou a mão no cabelo. Quão belos são os cachos de Krishna, o cabelo de Krishna. Quando ele toca no seu cabelo, as sakas elas entendem. Então, Keshava Kunda, porque essa parte do cabelo também é chamada de Kesha. Então, Krishna ele não fala diretamente a palavra onde é o local, ele simplesmente toca o cabelo, e o cabelo significa Kesha, então elas entendem, Krishna hoje vai ao Keshava Kunda. Então, quando Krishna ele pega uma folha e ele começa a mexer, elas sabem que Krishna vai se encontrar num kunja específico. Então, às vezes, Krishna se comunica diretamente com Shrimati Radhika. Ela conhece todos os sinais, o significado desses sinais dados por Krishna. Então ele não fala diretamente. Krishna ele sabe de tudo, mas ainda assim, para poder saborear o amor divino, as doçuras transcendentais, ele se faz como não sabe de nada. Se a Shrimati Radhika ela não fica irada, não há prazer. Isso na verdade não é uma coisa material, isso é uma coisa transcendental. Porque a nossa mente está contaminada, a gente é incapaz de compreender essas coisas. Quanto mais estivermos limpos disso, mais e mais entenderemos. Por essa razão, bem isso, essa palavra Sasamrita Dasha, Javat Ashray Vritti, que significa que todos os ingredientes das doçuras divinas se manifestam. Isso é chamado de Javat Ashray Vritti. E isso alcança o pináculo do amor divino. O estágio mais alto de prema, então, nesse momento se manifesta. Se eu explicar isso, vocês não vão conseguir entender que essas são as glórias de Anuraga. Essa palavra Parakasta significa o quê? O estágio mais alto. Prakasa significa o estágio mais elevado. Por exemplo, ali é o teto. Aqui em cima a gente tem o teto, não é? Quando a gente aponta aqui para essa parte de cima, que a gente está falando é o teto. Mas se a gente subir pela escada,
aqui de baixo a gente está apontando aqui de baixo apontando para cima diz que é teto, mas se a gente subir as escadas a gente vai em cima do teto, vai apontar e vai dizer isso aqui é o terraço. Hare Krishna. Aqui ainda existe um limite no teto, você pode tocá-lo se você usar escadas, mas no mundo espiritual não há limites. Ou seja, o pico no mundo espiritual, o limite máximo de algo não existe. Na verdade, não existe não tem como você alcançar esse limite. É ilimitado. Que é algo transcendental. Então, Irada Tattva isso vem. Então é impossível de compreender isso. Então o que é impossível se torna possível no mundo espiritual. Assim como um copo de água que você está enchendo de água e ele não transborda, ele continua enchendo. Como isso é possível? Ou seja, no mundo espiritual, mesmo que o prema tenha alcançado o limite máximo, o espaço máximo para aquilo ser ocupado, ainda assim aquilo continua aumentando e continua aumentando e continua aumentando. Então, quando alcança o máximo, isso se chama Mahabhava, e depois continua Arura Ariruda. Depois, se condensar mais, então Moha, depois alcançar o estado de Moha. E o máximo limite é Madanaki Mahabhava. Se eu falar muito, vocês vão ficar confusos. Sua inteligência é pouca, então se eu não explicar demais, vocês vão ficar confusos. Então Madanaki Mahabhava ele é o mais elevado. Por isso que objetos transcendentais não podem ser entendidos através da mente material. Então o estágio de Sasambrida Bhashan. Anuraga vai se condensando mais e mais e mais. Qual é o limite máximo de Anuraga? O que significa Anuraga? A doçura de Deus, ela se manifesta e flui eternamente. Isso é Anuraga. Mas a definição máxima de Anuraga, o que é? Através do amor, Anubandhan. Bounded. Eles estão completamente amarrados um ao outro. Anubandhan. Eles não podem se separar um do outro. Eles estão tão absortos através do amor. Eles estão conectados, unidos, amarrados. É impossível de separá-los. Quanto mais você olha, você tem um dash, você está pensando, não, nunca vi isso. Então esse exemplo é dado aqui. Quem estava na porta do Kunja? Lalita Devi. Então Lalita ela perguntou para Shrimati Radhika: Radha, você teve o darshan de Govinda? Me fale como é que é ele. Então Radha começou a chorar.
Ela ouviu o nome de Govinda e começou a chorar. Oh, Lalita, eu não pude apropriadamente ter o darshan dele. Como é ele? Eu não sei como é que é ele. Como ele é? Eu não sei. Existe essa canção Brajavasi que fala sobre isso. Como ele é, eu não sei. É uma canção tradicional de Braja. Eu não sei como ele é. Shimatriyalika está dizendo isso no Kirtan. Ele está dizendo: você acabou de se encontrar com ele? Você tá doida? Ela falou: não, eu nunca vi ele. Como ele é, como ele se parece, eu não sei. Esse Kirtan é muito lindo. Como ele se parece, eu não sei. Então, se você ouvir esse Kirtan, você vai chorar. A própria Shimatriyalika está chorando e dizendo: ó, Lalita, me diga. Porque Lalita está perguntando como é que ele é, como é que Krishna se parece, como é que Govinda se parece. Parasparam Anubandhana. Eles não conseguem existir sem o outro. Onde a Krishna arada, onde arada a Krishna. No final do Gita Gutya tem. Quem tem o Gita Gutya, por favor, abra. Hindi Gita Gutya alguém tem? No final, tá lá. As glórias de Shimatriyalika estão sendo expressadas lá. Onde quer que esteja Radha, lá estará Krishna. Lá está escrito isso. Smito Radha Siro Radha Radha Paradate Gane Radha Gune Radha Radha Lalika Bhajani Gatu Ratru Radha Diva Radha Radha Pati Madhuji Madhura Radha Makrate Radhika Sundarte Sundari Radha Radhava Radhate Radha Prasad Visundu Radha Subhakka Manjari Radha Vrijangana Mukha Radha Radhavate Radha Padmanana Padma Padmudda Vasupujita Padme Vijita Radha Radha Radhate Radha Krishna Atmika Nittam Krishna Radha Atmika Dhruvam Vrindavaneshwari Radha Radha Radhate Maya Jyakri Radhika Nam Netrakri Radhika Parmecha Radhika Kirti Manase Radhika Krishnena Padita Stotram Radhika Pitate Param Japatit Pratinittam Radha Krishna TV Hari Radhitatma Krishna Radha Radhika Manasa Radha Krishna Akrishna Mana Radha Krishna Hari मुझे पहले ये सब बोल दे
तब तो वो स्टेट लिखा था। Gurudeva ele costumava falar sobre isso muitas vezes. Por isso que eles colocaram no Gita Gautam, porque Gurudeva falava muitas e muitas vezes. Também está no inglês, por favor, procurem. Provavelmente deve estar lá. Em 82, 1983, Gurudeva falava muitas e muitas vezes. Depois, gradualmente, Gurudeva ele começou a esconder esses rumores porque as pessoas não iriam entender. Mas em 83, 82 ele falava sobre isso. Nós éramos 8, 10 brahmacharis no templo. Ninguém de fora costumava vir. Eu me lembro daquela época. Porque pessoas de fora vai falar, as pessoas que vêm de fora vão falar assim, o que ele está falando? As pessoas não vão entender essas coisas profundas. Depois de um tempo, o Gurudeva ele parou de falar sobre essas coisas. Ele parou de recitar essas coisas. O Gurudeva ele falava um Harikatha de altíssima classe. O nível do Harikatha de Gurudeva era muito, muito alto, mas com o tempo ele começou a diminuir. Por isso, uma vez em Delhi, na casa de um devoto, aqui próximo, East Kailash era o nome do bairro. Então, Gurudeva naquela época, em 80, Gurudeva está dizendo, eu fui num templo da ISKCON e eu comecei a falar Bhagavad Gita. Então eles não sabiam quem era, e as pessoas foram até o Harikatha de Gurudeva. E então convidaram Gurudeva para ir lá. Então eles convidaram Gurudeva para ir lá. Então Gurudeva foi até esse local em Delhi, né? De Mathura ele foi até Delhi. E quando ele chegou lá, ele começou a falar sobre Jivera Swarupa Roy, na natureza da alma. Aí os devotos falaram, Gurudeva, Mathura você fala sobre coisas tão elevadas, aqui em Delhi você quer falar sobre Jivera Swarupa Roy? Aí Gurudeva falou assim, o que adianta tocar flauta na frente do búfalo? Ou seja, vocês não são capazes de entender o que eu vou falar. Se você estudar, se você entender se você compreender a filosofia, então eu vou ter prazer de falar esse Harikatha para vocês. Do contrário, é como tocar flauta na frente de um búfalo. O que eu falar, vocês vão ficar pensando, nossa, o que ele está falando? Ele é um louco. Vocês vão pensar com a mente material, mas quando você fizer bhajana e sadhana, gradualmente, sadhusanga, gradualmente, quando você for cruzando os estágios e tiverem fé unidirecionada, não igual uma vaca, às vezes come grama de um lado, grama do outro, grama no outro lado, e fica andando pra lá e pra cá comendo grama aqui e ali, ou seja, ouvindo Harikatha, uma hora ouvir Harikatha aqui, outra hora ouvir Harikatha lá. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque não há estabilidade. Se você ouvir Harikatha de várias pessoas, vai ficar confuso. Você entende o que eu estou falando ou não? Porque se você sua fé não te for completamente forte, a sua fé não estiver estabelecida, você vai ficar confuso. Aquela personalidade que está falando, o que ele está falando, como é o humor dele, pergunte várias e várias vezes, aí talvez você vai conseguir compreender. Por isso que existe um templo. Quando você vai e ouve de uma só pessoa, então as suas dúvidas elas vão embora. Mas quando a sua fé ela está estabelecida, as suas conclusões estiverem fortes, suas convicções, seu Siddhanta estiver estabelecido e forte, então você pode ouvir em diferentes locais. Algumas pessoas vêm e me perguntam, oh Gurudeva, você está dizendo isso, mas aquela outra pessoa disse aquilo, eu não consigo entender isso. Gurudeva, por isso que Bhaktivedanta Swami Maharaj, no Harikatha, eu vou falar para vocês,
não precisa ouvir ninguém mais. Ouça de mim. É uma citação de Srila Swami Maharaj. Por que ele disse isso? Porque as pessoas ouvem aqui e ali e ficam confusas. Não há nem mesmo Shraddha. Ficam ouvindo coisas elevadas. Você vai ser servo de Matriarca. Você não tem nem fé no Guru, não tem nem Shraddha. Como é que você vai entender sobre as Mandiris? Fica pensando que Mandiri é igual uma garota ordinária, uma mulher comum? Ou uma garota comum? Se você ouve Manjari Katha, o que é Manjari? Quem é Manjari? O que é uma Manjari? É por isso que se o Tattva Siddhanta não estiver forte e você ficar ouvindo aqui e ali, somente vai ficar confusa. Esse Maharaj está falando isso? Por que esse outro Maharaj está falando isso? Aquele outro Maharaj está falando isso? Então aí vai ficar o quê? Vai ficar confuso. Então Jiva Goswami Pada, ele escreveu ele disse para que os outros pudessem compreender, ou para que outros também pudessem, para ajudar aquelas pessoas, ajudar outras pessoas. Eu escrevi sobre isso aqui, estava dizendo de Goswami Pada. Porque se as pessoas forem desqualificadas ouvirem sobre o humor extraconjugal, elas iriam cometer ofensas, não seriam capazes de entender. Então, por isso eu escrevi isso aqui, o humor de casado. Então, pouco a pouco, fazendo bhajana. O que é bhajana? Cantar os santos nomes, servir os santos. Então, gradualmente, pouco a pouco, esse conhecimento vai se manifestar. Brahmaji, ele disse. O que ele disse? O Guru está dando prasada, a pessoa fala, não, eu não quero. O Guru está dando guirlanda, a pessoa fala, não, eu não quero. A pessoa vai depois joga aquela guirlanda fora, a pessoa tola. Indra, ele cometeu ofensa aos pés de lótus do seu Guru. Tem esse Harikata que fala que Indra, ele recebeu uma guirlanda do Senhor que veio de Vaikunta, mas Indra, ele não colocou essa guirlanda, ele não vestiu a guirlanda, ele colocou na cabeça do elefante. O que o elefante ele fez? Aquela guirlanda caiu. Durvasarishi havia trazido aquela guirlanda. Então Durvasarishi disse para Indra, seu tolo. Então Indra caiu da sua posição. Veja no Bhagavatam o que é explicado. Quando Uddhava, ele estava indo para onde? Estava indo para Braja. Krishna deu para ele a própria guirlanda ou não? Por quê? Se você usar essa guirlanda, os remanentes de Deus, se você aceita isso, qual que é o sloka? Nossa, você não tem fé? Fala agora, eu não quero guirlanda não. Indra, ele ganhou aquela guirlanda, que ele fez mau uso, deu pro elefante. A pessoa está falando, Gurudeva, me dá misericórdia, me dá misericórdia. Então,
que eu estava dizendo? Então, Jiva Goswami Pada, ele está dizendo: o desejo do fundo do meu coração era expressar sobre os humores extraconjugais. O meu desejo é estabelecer os humores extraconjugais. E porque algumas pessoas são desqualificadas, eu também vou falar sobre humores de Swakya. Quando Radha e Krishna se casaram. Eles se casaram ou não? Sim, eles se casaram. Então tem um local que a gente vai onde Radha e Krishna se casaram. Brahmaji realizou o casamento. No Brahmana Purana, esse Harikatha, ele está lá. O casamento de Shrimati Radhika. Existem muitos e muitos exemplos. Então, de acordo com a qualificação de alguém, só tem que falar de acordo com a qualificação dessa pessoa. Então está descrito: se você não tem qualificação, quando não tem nada para me dará misericórdia. Quando eu entendo para me dar a misericórdia, os meus desejos materiais irão embora. Então, aos pés de lótus de Nityananda Prabhu, eu cantarei os santos nomes. Cadê? Quando o Nityananda Prabhu me dará misericórdia? Quando as minhas ofensas elas irão embora, eu cantarei os santos nomes. Quando ele vai me dará essa misericórdia, e eu ficarei longe do sentido, do desejo de gratificar os sentidos, e tomando abrigo aos pés de lótus de Nityananda Prabhu, ele me dará a qualificação para cantar os santos nomes. Eu não sou qualificado para cantar os santos nomes, mas ele pode dar essa qualificação. A gente está fazendo não uma parada. Quando o Nityananda Prabhu ele me dará misericórdia, ele me dará a qualificação para cantar os santos nomes de forma pura, porque no nosso coração existem muitas e muitas aparadas e atividades pecaminosas. Quem pode ajudar a nos livrar disso? Nityananda Prabhu. Quando ele vai me dar misericórdia, quando ele vai me ajudar a extinguir os meus desejos materiais. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele está dizendo isso. A gente está fazendo nama a parada. Quando o Namabasa virá? A sombra dos santos nomes. Às vezes a gente está fazendo Namabasa. Na maioria das vezes você está fazendo nama parada. 10 tipos de nama parada. Satamnenda, a gente está criticando os sadhus, criticando o Guru, pensando que Shiva e Krishna são iguais. A gente desobedece o Guru, não segue as instruções do Guru. Se você desobedece o seu Guru e cantar os santos nomes, é inútil. Se você está cantando os santos nomes, mas desobedecendo o Guru, isso é inútil. Quando a gente vai entrar no estágio de cantar os santos nomes puro,
Que Nityananda Prabhu, ele é a Kanda Guru Tattva, ele é o princípio indiviso do Guru, do mestre espiritual. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur está orando a Nityananda Prabhu. Quando Nityananda ele me dará misericórdia? Quando eu ficarei livre do meu desejo de gratificação dos sentidos? Quando ele me dará abrigo aos pés de lótus? E quando ele me dará qualificação para cantar os santos nomes? Significa, quando eu ficarei qualificado para cantar os santos nomes? Tente entender isso. Quando cantaremos os santos nomes de forma pura? Então, dessa forma, ele ora Nityananda Prabhu. Ele chora por Nityananda Prabhu. Oh, Nityananda Prabhu, apenas você pode me dar misericórdia. Porque sem Nityananda Prabhu, nós não podemos adentrar o caminho espiritual. A misericórdia de Nityananda Prabhu é maior que de Mahaprabhu. Mahaprabhu ele ficou bravo com Jagai Madai, porque eles atacaram Nityananda. Eles jogaram a pedra na cabeça de Nityananda Prabhu, então Mahaprabhu ficou muito bravo. Se alguém bater na gente vai só ir embora daquele local, mas Nityananda Prabhu ele tolerou. Agora Sundara. Então ele pediu perdão por eles, mas então você deve ouvir o que o Harikatha de Mahaprabhu. Se você não ouve Gaura Nityananda Katha, você não vai obter benefício de ouvir o Harikatha de Radha Krishna. Ouça o Harikatha de Radha Krishna, sim, mas também você deve ouvir mais Gaura Nityananda Katha. Ouça mais e mais sobre esse Harikatha. Chaitanya Bhagavata deve estar presente. Chaitanya Bhagavat Saptaha. 7 dias falando sobre os pastempos de Mahaprabhu. Eu fiz isso uma vez. Chaitanya Bhagavat Saptaha. As pessoas não querem, só quero que Bhagavat Saptaha. Que elas sabem que vai ter dança, música e alguém vai se vestir de material, que vai ter dança e música, isso, etc. Mas sem a misericórdia de Gaura Nitai, a gente não pode entender sobre Radha Krishna. Sejam unidirecionados aos pés de Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sem isso não será possível. Radha Tattva você pode ouvir muitas e muitas vezes, mas você não vai entender. Enquanto você não satisfizer Mahaprabhu, enquanto você não receber a misericórdia de Nityananda Prabhu, você não vai entender. Estou dizendo isso porque esse Kirtan é muito belo. O monte de Matriarca é muito elevado. Então o que eu estava falando mesmo? Então está quase acabando. Antes eu estava falando sobre Anuraga. Javashrata Vritti. Quando a Anuraga ela cresce, Sasamvidu Dasya. Está discutindo sobre essas duas coisas. O que está descrito nas escrituras? Qual a forma de Shrimatrarika? Ela é Mahabhava Chintamani. Ela é a joia especial de Mahabhava. E Lalita e as outras sakas são manifestações de Shrimatrarika.
कृष्ण प्रति राधा प्रति कृष्ण से सुगंधि पूर्वक ताते सुगंधि देह उज्ज्वल कृष्ण प्रणय की मूर्त विग्रह से कृष्ण के प्रति इतने प्रगाढ़ जो है प्रणय बंधन में रहते हैं। ये मैंने कहा Ela tem muito pranay em relação a Krishna. O que é pranay? Pranay significa अनुराग की जो प्रकष्ठा जो है उसका दे o estágio máximo de anuraga parasparam anubandhana sneha. Ela tem muito amor por Krishna, a conexão dela é muito profunda por Krishna. Krishna não consegue ficar sem nada, ele não consegue existir sem Shrimati Radhika. A realidade é que Krishna nunca deixa Shrimati Radhika. É difícil de entender isso, mas tente entender isso. E Radha nunca deixa Krishna e Krishna nunca deixa Radha. Mas apenas para aumentar o amor divino, como eu falei para vocês, Krishna foi no Kunda de Trandjavali. Para quê? Só para poder aumentar essas doçuras divinas. Por que Krishna ele vai? Para poder saborear os humores de Shrimati Radhika, esse humor irado de Shrimati Radhika. Ele quer ouvir essas palavras, esses xingamentos amorosos da boca de Shrimati Radhika. A linguagem do amor é muito doce. Quando a gente fica irado, então quando ele ouve essas palavras de Shrimati Radhika, ele fica muito feliz. Shrimati Radhika está dizendo, você é um ladrão. Então, essas palavras elas ficam boas na boca de Shrimati Radhika. Por quê? Porque Shrimati Radhika ela tem um amor condensado por Krishna. Por exemplo, o pai, se por exemplo, o pai, se o pai fica bravo e ele diz, o pai irado, ele fala uma palavra de tipo, ele xinga a mãe, xinga a sua esposa. Isso é uma coisa. Se o filho ouve isso e ele diz a mesma palavra para a mãe, não é uma coisa apropriada. Por quê? Porque o esposo e a esposa pode existir um relacionamento amoroso. Então, às vezes, no relacionamento amoroso, você usa uma palavra de xingamento amoroso. Ou quando a esposa, no momento da ira, fala alguma coisa para o seu esposo. Então, se a criança ouve essa palavra e tenta repetir isso, não. Isso só é boa quando o esposo fala para a esposa ou vice-versa. Por quê? Porque isso depende do relacionamento. Tudo depende do relacionamento. Se não há amor e você fala uma palavra contra alguém, então isso também não é uma coisa boa. Por isso, então Krishna ele havia dito para Shrimati Radhika, hoje eu vou me encontrar com você. Como ele fez isso? Através de indicar, de sinais. E as Sakis de Chandravali, o que elas fizeram? Às vezes elas conseguem também captar os sinais de Krishna, às vezes não. Às vezes elas pegam o sinal de Krishna. Chaitanya Charitamrita isso vem. Às vezes as Sakis de Chandravali, elas também conseguem perceber o sinal que Krishna deu para Shrimati Radhika. Então Krishna ele deu esse sinal. Orada, hoje a gente vai se encontrar nesse Kunja específico, que é Shiva Kunja. Por colocar a mão no seu cabelo, ele deu essa indicação. Em Vrindavan tem esse lugar chamado Harit Kunja.
राधा जी को कृष्ण को कृष्ण ने मानो चंद्रावली के शरीर जो है Então Krishna deu a indicação. Chandravali também viu isso. और उस समय चंद्रावली के शरीर जो है Naquele momento, Chandravali, a Sakya de Chandravali, Padma, o que ela fez? Krishna estava a caminho उस चंद्र para se encontrar com Shrimati Radhika. वो ले कौन O que ela fez? Ela se deitou no meio do caminho. Quem? Padma. Krishna estava indo se encontrar com Shrimati Radhika. Estava escuro. Do nada, Krishna tropeçou naquela saca que estava no chão. Padma, que isso? O que você está deitado aqui? Por que você está deitado no meio da rua? Oh, Govinda, minha saque, Chandravali. Ela está queimando em separação de você. Só vai lá só por 2 minutos. तो उनके अनेक जो है सुंदर मधुर भक्त आदि कृष्ण Ela disse palavras eloquentes. जिसका तो पता नहीं है किसका पद्मा के पता Krishna नहीं falou, है tá bom. आज राधा की कुर्ती चलो ज्यादा समय नहीं कृष्ण बोले कि पद्मा Krishna falou, Padma, आज हमारी समय ó Padma, hoje eu não tenho tempo. Na verdade, Krishna, antes de aceitar, ele falou, eu não tenho como. Eu tenho um compromisso importante. Mas ela falou, não, rapidinho, vamos lá no Kund Chandravali. Então Krishna foi até lá, começou a trocar palavras amorosas com Chandravali. E aí, quando você está conversando com o amado e amante conversam, o tempo passa, vai passando e nem percebe. De repente, as Mandiras e Lalita Vishaka estavam decorando o Kund de Material porque eles estavam esperando que Govinda iria até lá. Meu amado está vindo. É o que diz essa canção. Esse é o amor de Mahaprabhu. Que amor? No período do Gundita Marjan, ele estava chorando. Por quê? Porque Mahaprabhu ele estava absorto no amor de Shrimati Radhika, pensando Jagannatha virá no templo de Gundita. Do templo de Jagannatha ele virá até o templo de Gundicha. Esse templo de Gundicha, qual que era o amor de Mahaprabhu? Hoje, Krishna, ele virá nesse Kundja. Chaitanya Mahaprabhu, o corpo de Mahaprabhu, estava coberto de poeira. Ele estava varrendo tudo. Ele estava chorando. Quem consegue entender isso? O coração de Mahaprabhu, enquanto ele segurava uma vassoura, ele começou a chorar. Ah, não, acho que ele começou a chorar porque entrou um pouco de pó no olho dele. Não, ele estava chorando porque ele estava absorto no amor de Shrimati Radhika, lembrando-se de Govinda, pensando, hoje Govinda virá o meu Kundja, eu tenho que limpar esse Kundja. Porque Govinda ele está prestes a vir para o meu Kundja hoje. Então, no amor de Shrimati Radhika ele estava pensando isso. Porque Govinda ele está fora. Então, há um longo tempo eles estavam em separação. Por um longo tempo, então, Shrimati Radhika não havia queimado. Ela estava queimando de separação, porque há longo tempo ela não havia se encontrado com Govinda, então por isso ela não havia nem limpado o Kundja. Então ela soube que Govinda estava vindo, então com todas as sacas ela começou a limpar e decorar o Kundja. Então elas passaram um longo tempo decorando. Hoje Govinda virá. Então, ela estava absorta nesse humor. Como é o Kirtan? Saki, vamos decorar esse Kundja, porque hoje o meu amado ele virá. Não é certo que ele virá, mas talvez ele venha
Shimatralika sabe, Krishna é um enganador, ele promete as coisas e depois ele quebra a promessa. Talvez o nosso amado ele venha hoje, Shimatralika está pensando, vamos decorar o Kundya. Então ela deu instruções para todas as Sakhis como decorar o Kundya. Então, Shimatralika estava esperando já um longo tempo o Krishna. Que horas que Krishna vem? Quando ele virá? Então, Radha ela estava ansiosa para se encontrar com Krishna. Radha disse, cadê aquele enganador? Ela disse para Rati Manjari. Então elas saíram para procurar as Manjaris. Certamente ele está no Kundya de Chandravali. Então elas sentiram a fragrância de Krishna do lado de vindo do lado de dentro do Kundya, elas sentiram do lado de fora, né? Quando um ladrão ele faz algo, ele deixa vestígios. Então elas entenderam, hoje a Krishna está se encontrando com o Chandravali. Como tirar ele de lá de dentro? Então elas começaram a falar, Krishna, Govinda. Hoje em Braja tem um grande demônio que está em Braja. Nos proteja. Então Krishna ele tem uma regra para Krishna, que toda vez que ele ouve essa palavra demônio, ele fica entusiasmado para poder lutar. Então Rati Manjari ela disse, hoje em Braja há um grande demônio. Quem é o demônio? O demônio da separação de Shimatralika. Esse demônio da separação está atacando Shimatralika. Krishna ouviu isso? Krishna disse para Chandravali, Chandra, minha mãe me deu algumas coisas para fazer, eu tenho que ir lá cumprir isso. Depois que eu fizer isso, eu vou voltar para você. Se eu demorar, não fica triste. Assim, eu me encontro com você amanhã, tudo bem. Chandravali disse, tá bom, volta logo. Então as Sakhis falaram para Shimatralika, olha só, Krishna estava lá com outra. O que Shimatralika ela fez? Ela começou a destruir a decoração do Kundya. Ficou irada. Esse é um sintoma de amor. Quando a ira ela vem através do amor. Se não tem amor, não tem ira. Quanto mais o amor ele aumenta, mais a ira está lá. A ira, ela aumenta o amor, ela condensa o amor mais e mais e mais. Ela começou a destruir a decoração. Joga tudo isso fora. Shimatralika ela estava irada. E ela fechou as portas do Kundya. Então quando o Krishna chegou lá, ele viu tudo daquela forma, ele falou, eita, hoje vai dar problema. Um grande problema. Nesse meio tempo,
जब गोविंद आगे राधा जी इतनी गुस्से और गुस्सा। Então, quando o Krishna chegou na porta do Kunja, Shrimati Radhika ficou ainda mais irada. Então a Sakshi falou, Radha, Radha, Govinda está vindo. Mas Radha, ela só deu uma olhada de canto de olho para Krishna e ficou ainda mais irada. Aquele preto enganador. Eu não quero, eu odeio cor preta. Tudo que é preto. Tira daqui. Tudo pinta de branco. Pinta de branco, o que tiver preto aqui nesse local, pinta de branco. A árvore Tamala, ela é de cor negra e a árvore Kadamba ela é branca. Todas as árvores que forem negras no meu Kunja, pinta tudo de branco. Eu não quero ver cor preta. Ele é um grande enganador, eu não quero ver essa cor preta. Krishna veio, falou, Radha, ela falou, ei, sai daqui, vai embora daqui, eu não quero ver sua cara. Por que você veio tarde? Krishna deu um sorriso e falou, Radha, eu estava vindo pra cá. Mas o que aconteceu? Eu estava pensando em você e eu desmaiei. O que você está falando é verdade. Me diga, por que na sua testa esse pó vermelho está aí na sua testa, essa marca vermelha? Aí Krishna limpou rapidinho e falou, não, isso aqui não é nada não. Krishna nem sabia o que estava na testa. Ele só passou a mão, limpou e falou, ei, tem um pó vermelho aqui. Radha falou o quê? Olha só, me diz aí, na sua testa, esse pó vermelho, o que é isso? Krishna passou assim, com a mão suando, ele passou assim e viu que tinha um pó vermelho e falou, nossa, aí com medo ele falou, isso aqui é o quê? É o Sindur de Chandravali. De onde isso veio? De Chandravali. Mas Krishna falou na hora, não, isso aqui não é Sindur não. Eu estava pensando em você e eu desmaiei. E eu caí com a cabeça na terra, no solo avermelhado, próximo ao Jamuna. Radha então falou, olha só, se eu não me engano não, de onde você veio, volta pra lá. Então, Krishna naquele momento começou a sentir muita dor e ele falou para Lalita Vishaka, me ajuda, faça alguma coisa. Me dê uma chance de eu me justificar. Lalita Vishaka falou, não. Radha, ela tá brava agora, você não vai conseguir falar com ela. Então, Shrimati Radhika estava tão brava que ela falou para Sakshi, para Lalita Vishaka, vocês não são minhas amigas não, então vocês estão tomando o lado de Krishna? Vocês não são minhas amigas, vocês são minhas inimigas. Sai daqui vocês também. Vocês não são minhas amigas não, são minhas inimigas. Lalita, ela tentou pacificar Radha muito, mas ela não teve sucesso. Muito belo esse passatempo. Ela tentou pacificar Shrimati Radhika muito, mas não funcionou. Shrimati Radhika não a ouviu. Lalita Devi, ela disse, Krishna, faça uma coisa. Hoje Radha está irada. Depois de um tempo, a ira dela vai ser apaziguada. Nesse momento, você vem. Então você vai embora, depois você volta. Depois de um tempo você volta. Quando Lalita Devi deu essa sugestão para Krishna, ele saiu. Quando Krishna ele foi embora, Shrimati Radhika ela abriu a porta do Kunja. Então a Lalita Devi viu que Shrimati Radhika do lado de dentro, ela estava chorando. Lalita, cadê o meu amado? Onde ele foi?
Eu disse pra você. Eu disse que você tá virada com ele. O Krishna ele vem até mim, por que você deixou ele embora? Shrimati Radhika disse: ó Saki, ó Lalita, eu tava brava naquela hora, mas Krishna é minha vida e alma. Mas naquela hora eu tava irado, eu não queria ver ele. Mas onde que ele tá? Por que você deixou ele embora? Ele veio, por que você deixou ele embora? Lalita Devi disse: você tava brava, você tava irada. Esse aqui está dizendo: a Shrimati Radhika está chorando na porta do Kunja. Prahari significa o quê? Prahari significa segurança. Segurança no sentido de que toma conta da entrada do Kunja. Então Krishna está fazendo essas lilas. Nessas lilas ele sabe de tudo, ele não sabe de nada. Shrimati Radhika, ela também sabe de tudo. No Prema Sampurna, isso está lá. Quando Krishna veio como Devangana, Krishna fez perguntas. Por que você se comporta dessa forma com Krishna? Então Krishna estava disfarçado fazendo essas perguntas. Então Radha disse: se eu ficar irada, meu Govinda ele vai ficar feliz. Então o ponto é que irada ela é Mahabhava Chintamani, Mahabhava Swarupa. Então, para satisfazer a Krishna, Shrimati Radhika, ela expressa a sua ira. Ela mostra a sua ira apenas para satisfazer a Krishna. Radha, ela pode satisfazer a Krishna sozinha. Ela é completamente capaz. Mas se não há muitas e muitas golpes, não há doçura na raça. As pessoas na Bengala, antes de tomar banho, elas passam óleo no corpo. Na Bengala, eles não tomam banho se não tiverem passado óleo. Então Gurudeva estava indo tomar banho. O Gurudeva falou: talvez eu fosse um Bengali, porque eu gosto de passar óleo no meu corpo. Eu devo ter sido Bengali na minha vida passada. O Gurudeva costumava passar óleo no seu corpo. E ele gostava muito de comer arroz. Então a gente massageava o corpo dele. Aqueles que tomam banho, na Bengala, se você quer tomar banho, primeiro você precisa de óleo. Sem óleo eles não tomam banho. Você faz isso? Não, você não faz isso. Você come arroz? Você não come arroz? Às vezes come, às vezes não come. Pouquinho só. Também depende da temperatura do local, ambiente. Na Bengala, se você come roti, você fica doente. 1 ano você fica na Bengala.
Se você ficar um ano na Bengala, você vai entender. Se vai lá só uma semana, não vai conseguir entender o que eu tô falando. Se você come muito roti na Bengala, seu corpo vai ficar doente. Porque tem muito calor lá. Mas aqui no norte da Índia é diferente. Por isso que você pode comer roti. Se você come muito arroz aqui, você vai ficar doente. Locais diferentes, de acordo com o clima do local, existe a alimentação apropriada. Você já ouviu esse Harikata ou não? Então Subudira, ele veio até Mahaprabhu, porque ele havia sido boicotado pela sociedade. Subudira, ele era o rei da Bengala. Subudira. E o rei, e o imperador Hussein, só ele era, na verdade era ministro. Ele fez uma coisa ruim. E por essa razão, Subudira, ele queria puni-lo, mas ele gostava de o Hussein Saha. Ele falou, não, eu não posso dar uma sentença para ele. Mas todos os ministros falaram, rei, dê a sentença de morte para essa pessoa. Naquela época, Subudira, ele não deu a sentença de morte para ele. O que ele fez? Ele deu a sentença que ele ia apanhar com um pedaço de pau 3 vezes. Um pedaço de pau bem grande, ele apanhou 3 vezes. Nas costas. Então, nas costas de Hussein Saha tinha essas 3 marcas. Mas de acordo com o tempo, o que aconteceu? Hussein Saha, depois de tempo, ele se tornou rei. Quando Hussein Saha ele se tornou rei, a esposa de Hussein Saha, ela se tornou rainha. E um dia, ela estava passando um pouco de óleo na alguma medicina nas costas. E ela viu essas 3 marcas. E ela falou, me diga, como é que essas marcas vieram no seu corpo? Não é nada não. Não, me fala. Eu era servo de Subudira, eu trabalhava para ele e eu fiz algo errado, então eu fui punido. Os ministros queriam me dar a sentença de morte, mas o rei não fez isso. Ele só me deu essa punição de apanhar 3 vezes um pedaço de pau muito forte. Entende meu ponto? Não. Hussein Saha, a esposa falou, você tem que se vingar dele. Mata ele. Agora. Hussein Saha falou, não, eu não quero fazer isso. Eu fiz uma coisa ruim, mas ele me deu a oportunidade de viver. Ele poderia ter dado uma sentença de morte, mas ele me deu a oportunidade de viver. Mas a esposa falou, não, você tem que se vingar. Então desculpa, eu perdi aqui o ponto exato que aconteceu, mas o que aconteceu foi que ele foi eles fizeram alguma coisa aqui
O Subodhra, ele foi boicotado pela sociedade porque ele bebeu uma água que ele não deveria ter bebido. Então ele foi a vários eruditos, o Subodhra, ele foi a vários eruditos e perguntou: como é que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Então ele falou, os eruditos falaram: você bebeu a água suja de um muçulmano, por isso que aconteceu isso com você. Então Mahaprabhu, ele foi até Mahaprabhu e Mahaprabhu disse para ele: olha, se você cantar os santos nomes, todas as impurezas serão destruídas. Não faça mais nada além de cantar os santos nomes. Vá embora da Bengala e vá para Mathura. Em Mathura, Adikeshava em Mathura, fique com ele e lá você faça bhajana. Naquela época Mahaprabhu deu instruções a Subodhra. Mahaprabhu disse: quem ia para Vrindavan naquela época? Os bengalis vinham para Vrindavan naquela época. Apenas os bengalis. Ninguém mais vinha para Vrindavan naquela época. Os bengalis, eles vinham com suas famílias e eles faziam bhajana em Vrindavan. E bem da Bengala até Vrindavan é muito longe, porque naquela época não havia trem. Floresta gigante. Mathura e Vrindavan eram como grandes florestas. Então as famílias se mudavam com todos os arranjos. Então Mahaprabhu disse: olha só, em Adikeshava está em Vrindavana, tem um templo de Adikeshava próximo do local de aparecimento de Krishna, Mathura. Você pode ir lá, fique lá e faça bhajana. Mahaprabhu deu para ele instruções. Os meus devotos bengalis, vá lá e o Siva, arrume arroz para eles, arrume óleo para eles, que os bengalis não podem sobreviver sem essas duas coisas, sem tomar banho com óleo, sem comer arroz. São dois sintomas de ser um bengali: óleo e arroz. O óleo para passar no corpo e o arroz para comer. Eu estou muito tempo longe da Bengala, então agora eu vivo diferente. Então se eu comer um roti bem quente, eu não quero nem comer arroz. Mas quando eu vou para o ocidente, eu tenho que comer arroz porque ninguém sabe fazer roti. Se eles fazem roti, não cozinham apropriadamente. Metade está cozida, metade não está. Você gosta de um roti quentinho ou não? Muito bom. Antes eu não gostava de comer roti quente, mas agora eu gosto. Depois de um longo tempo você vai desenvolvendo hábitos ou não? Sim, sim. Eu vou pro ocidente, eu como arroz, porque eles não sabem fazer roti. Quando eles fazem o roti, eles não fazem de forma apropriada. Você consegue fazer? O Gurudev está perguntando para o devoto. Não é possível. Aqui eles fazem um roti tão bom, chaka-chaka delicioso. Na época de Gurudeva também, o roti de Gurudeva, como era? Era belo, porque não tinha nem mesmo, era delicioso. E não deve ser muito grande. Não pode ser pequeno nem grande. Não é difícil de servir Gurudeva. Não era fácil de servir Gurudeva. Madhava Maharaj, ele serviu, mas não era fácil servir Gurudeva. Muito difícil. Se alguém cozinhava o roti, o Gurudeva perguntava: quem cozinhou esse roti? Quem fez esse roti? Se alguém mais faz dali, eu não gosto, mas a Gurudeva está falando para a sua mãe, ela faz dali, eu gosto bastante. Às vezes as pessoas fazem, tá bom, tudo bem.
Mas a mãe हैं? da devota que está aqui, ela faz uma daria maravilhosa. Se alguém, ou se uma outra pessoa cozinha a dalia, eu reconheço, eu sei, eu consigo saber. Porque cozinhar é uma arte. हैं? अरे वो अपने आप पता चले, हैं? और व्यक्ति की कला अपने अपने रहता है, हैं? Toda arte é única. बनाए, हैं? Shrimati Radhika, se ela cozinhar algo para Krishna, और व्यक्ति को अपने अपने इसे मान विमान नहीं सबके, हैं? है कि नहीं? बना देते ठीक है बनाए, ये लोग दुष्ट हो जाएंगे महाराज हमारे, सच में नहीं रहेंगे। eu não tô criticando ninguém, só tô falando a verdade, senão as pessoas vão ficar bravas aqui. हम थोड़ी गाली करें, हम कीर्तन करते हैं, Eu não sou um cantor. Se eu fizer kirtan, as pessoas vão sair embora porque eu não tenho a voz melodiosa. जिसको जो कला भगवान दिया, Eu não tenho a arte de cantar, mas quem tem essa arte, भगवान जिसके जो कला दिया वही अपना, ठीक है आप अपने प्रयास aquilo que foi dado por Deus, faça isso. Se você tenta desenvolver outras artes, tudo bem, mas aquilo que você recebeu, o presente de Deus é o presente de Deus. Então, Radhaji, o que acontece? Irada, ela ficou irada e começou a chorar. Depois que Krishna foi embora, ela começou a chorar. Lalita Devi, ela disse: eu tentei convencer você muitas vezes, mas você não queria me ouvir. Então, eu vou terminar esse Harikatha depois.